Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O restaurante estava quase vazio naquela noite. A chuva caía em finas cortinas sobre as janelas embaçadas, e apenas algumas mesas acomodavam os poucos clientes. No centro, uma família bem vestida parecia desfrutar do jantar, enquanto em uma mesa próxima, um milionário solitário contemplava seu prato, com um olhar perdido em pensamentos. De repente, um sussurro suave chegou aos seus ouvidos. Ela tem uma espinha, igualzinha à da mamãe. Ele virou a cabeça e viu uma menininha, com a mão cobrindo o rosto de uma jovem ao seu lado, que estava visivelmente preocupada. O milionário sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquelas palavras simples e inocentes despertaram uma lembrança enterrada profundamente dentro dele. Ele se levantou, o coração disparado, incapaz de desviar o olhar. O botão, aquele detalhe que ele considerará insignificante, mas que na realidade guardava um segredo aterrador. A verdade explodiu diante dele, crua e brutal. Aquela mulher não era quem ele pensava que fosse. A conexão que ele ignorara por anos estava ali, óbvia e cruel, gravada na pele daquela garota inocente. O milionário sentiu a respiração falhar. Tudo o que ele havia construído, tudo o que pensava saber sobre sua vida e sua família, havia desmoronado num instante. E em meio ao choque, a vozinha repetiu, inocente e despreocupada. Igualzinha à mamãe. Ele finalmente entendeu. A verdade não era apenas terrível, era devastadora. O milionário Richard Whitman encarava a menina fixamente, incapaz de desviar o olhar. Seus cabelos loiros cacheados caíam sobre a testa e seus olhos azuis refletiam uma cruel inocência naquele exato momento. Ele reconheceu imediatamente o gesto da menina. Ela tocava seu rosto onde uma pequena espinha denunciava um segredo que ele tentará negar por anos. Ela tem uma espinha igual à da mamãe, repetiu, quase em tom de brincadeira, sem entender o peso de suas palavras. Richard sentiu seu mundo desmoronar. Aquele detalhe aparentemente insignificante guardava a chave para um mistério que ele julgava estar enterrado para sempre. Levantou-se abruptamente, o seu relógio caro tilintando contra o pulso. O garçom olhou para ele, surpreso, mas não ouviu os pedidos de desculpas. Tudo o que importava estava ali, bem diante dele, a impressionante semelhança, o gesto inocente e aquele sussurro que mudaria sua vida para sempre. Ele aproximou-se da mesa e com uma voz que já não conseguia controlar, perguntou: "Com licença, qual é o nome da sua filha?" A mãe, visivelmente surpresa, hesitou. Ela tinha um olhar familiar, mas Richard jamais poderia ter imaginado a magnitude da verdade escondida por trás daquele sorriso tímido. "O nome dela é Emily", respondeu ela suavemente. Um nome simples. Mas para Richard, era um gatilho. Emily. O nome ecoava em sua memória como um sussurro de um passado que ele tentará esquecer. Seu coração batia tão forte que ele temia que a verdade lhe escapasse antes mesmo que pudesse confrontá-la. E então chegou o momento fatídico. O olhar de sua mãe encontrou o seu, e Richard sentiu como se o tempo tivesse parado. Ele a reconheceu. Não apenas fisicamente, mas no que ela representava, uma conexão que ele jamais imaginou reencontrar naquele restaurante escuro e chuvoso. O sussurro de sua filha despertara um segredo tão antigo e tão terrível que Richard soube, naquele exato momento, que nada jamais seria como antes. Richard ficou paralisado por alguns segundos, incapaz de desviar o olhar. A chuva batia forte nas janelas do restaurante como se acompanhasse a turbulência em sua mente. Ele precisava entender, precisava saber. Eu acho que nos conhecemos?" perguntou ele com a voz trêmula, quase estranha aos seus próprios ouvidos. A mãe, Clara Bennett, recostou-se ligeiramente na cadeira, surpresa. Ela sempre soubera que esse dia poderia chegar, mas jamais imaginara que aconteceria ali, em um restaurante comum, com a chuva caindo lá fora e sua filha inocente proferindo aquelas palavras fatais. Eu acho que não", ela respondeu, fingindo confusão, mas seu coração estava acelerado. Ela sabia que Richard acabará de descobrir uma parte da verdade. Richard sentiu a tensão aumentar. Observou Emily, a menina brincando inocentemente com sua sobremesa, alheia ao papel que acabará de desempenhar. Aquela simples espinha em seu rosto não era insignificante. Era um sinal, um fio frágil, mas suficiente para conectar o presente ao passado. Ele respirou fundo, o olhar escuro e penetrante. Clara Bennett?" Dessa vez, um lampejo de reconhecimento passou por seus olhos. Seu coração afundou. O nome que ele não ouvia há mais de 10 anos. Clara Bennett. A antiga funcionária de sua família, aquela de quem ele se lembrava apenas vagamente, mas que agora retornava com uma criança que carregava um detalhe inegável do passado.
Clara empalideceu, apertando a toalha de mesa com as mãos. Richard sabia. E nunca estivera tão perto de descobrir toda a verdade. Não havia volta. O segredo que ela guardara por todos esses anos estava finalmente prestes a ser revelado. Emily, Richard murmurou, com os olhos cheios de uma mistura de incompreensão e dor. Aquele botão parece tanto com... Mas ele parou, incapaz de pronunciar o nome da pessoa em quem estava pensando, o nome que ligava tudo, sua esposa desaparecida. Aquela que ele acreditava estar perdida para sempre. Naquele instante, a tensão entre Richard e Clara tornou-se palpável. A inocente Emily acabará de acender uma faísca que reacenderia um passado enterrado há muito tempo, e Richard sabia que sua vida acabará de mudar irreversivelmente. Richard permaneceu em silêncio por um instante, o olhar fixo em Clara. Sentiu a tensão subir em seu peito, como se cada batida do coração o aproximasse da verdade que tanto temia. A chuva ainda tamborilava nas janelas do restaurante, mas agora parecia acompanhar a turbulência interna que fervilhava entre eles. Clara, você tem que me contar a verdade. Tudo, disse ele com uma voz firme mas trêmula, uma mistura de raiva e preocupação. Clara baixou o olhar. Sua respiração estava curta e ofegante. Ela esperava que esse momento nunca chegasse. Mas o sussurro de Emily, aquela inocência inesperada, desencadeou tudo. Ela sabia que o segredo que guardara por anos estava prestes a ser revelado. Richard, eu não sabia como te contar. Ela gaguejou. É Emily, sua filha. O mundo de Richard pareceu parar. Sua boca permaneceu entreaberta, incapaz de proferir uma palavra. Sua mão tremia levemente sobre a toalha de mesa. Sua filha. A palavra ressoou como um eco doloroso por todo o seu ser. Ele passará anos acreditando ter perdido tudo, e no entanto, diante dele estava a prova viva de um passado que jamais conhecera. Emily olhou para ele, inocente e sorridente, sem entender a gravidade da situação. A espinha na bochecha dele, aquela pequena marca reveladora, tinha sido a chave para desvendar tudo. Como isso é possível? Perguntou Richard com a voz quase inaudível. Clara respirou fundo e começou a contar sua história. Depois do acidente, depois que sua esposa foi embora, eu prometi proteger a Emily, dar a ela uma vida normal, longe de todo esse caos. Mas, por que você nunca me contou sobre ela? Interrompeu Richard com raiva misturada à dor. Porque eu queria que você o amasse por quem você é, não por culpa, não por remorso, respondeu Clara com lágrimas nos olhos. Richard aproximou-se lentamente da mesa, com o coração oscilando entre a felicidade e a amargura. A chuva lá fora parecia intensificar-se, como que para sublinhar a tempestade que rugia em sua mente. Ele inclinou-se e gentilmente tomou a mão de Emily na sua. Emily, ele murmurou com os olhos cheios de lágrimas. Eu não sabia. Emily sorriu inocentemente, alheia à gravidade de suas palavras. Mas para Richard, aquele sorriso se tornou um raio de luz em meio à tempestade. Uma parte de seu coração, que ele pensava estar perdida para sempre, acabará de retornar. E naquele confronto sob a chuva torrencial, uma dura verdade se tornou clara. Nada jamais seria como antes. A vida que ele pensava conhecer tinha acabado de virar de cabeça para baixo, e agora ele precisava aprender a amar, proteger e compreender uma garota que ele nunca conhecera, até aquele momento. Após a revelação no restaurante, Richard não conseguiu dormir. Cada detalhe daquele encontro se repetia incessantemente em sua mente. Como ele pôde passar todos esses anos sem saber da existência de sua filha, Emily? E por que Clara guardou esse segredo por tanto tempo? Na manhã seguinte, ele foi até o pequeno e modesto apartamento onde Clara e Emily moravam. O lugar era simples mas aconchegante, alguns brinquedos espalhados pelo chão, desenhos coloridos pendurados nas paredes e uma atmosfera que exalava inocência. Richard observava Emily brincar com suas miniaturas. Ela ria, alheia ao mundo exterior, sem perceber que acabará de virar a vida do homem à sua frente de cabeça para baixo. Ele se voltou para Clara, buscando respostas. Clara, quero saber tudo. Cada detalhe, disse ele gravemente. Clara suspirou e sentou-se, segurando Emily no colo. Ela começou a contar sua história. Depois do acidente, eu acolhi a Emily. Sua esposa, ela foi embora em circunstâncias que você nunca soube. Achei que seria melhor você ficar longe para não sofrer mais. Mas eu nunca parei de procurar, murmurou Richard com a garganta apertada. Se eu soubesse. Clara olhou-o nos olhos. Você não poderia ter mudado nada. Estava tudo fora do seu controle. Eu apenas fiz o que achei melhor para Emily. Richard sentiu uma mistura de frustração e alívio. A raiva que sentirá por Clara no dia anterior transformou-se em compreensão. Mas um novo sentimento o invadiu.
a necessidade de recuperar o tempo perdido. Ele queria saber cada momento da vida de Emily, cada sorriso, cada lágrima, cada pequeno detalhe que lhe escapara. Emily olhou para ele e estendeu a mão. Richard a apertou delicadamente, como se temesse romper aquele laço frágil. Papai, disse Emily inocentemente, sem realmente entender o impacto daquela palavra. O coração de Richard afundou. Aquela simples palavra carregava toda a força de uma verdade que ele jamais ousara esperar. E naquele exato momento ele compreendeu que o maior desafio não seria desvendar o passado, mas construir um futuro com aquela garota que acabará de conhecer. Mas assim que começou a imaginar essa nova vida, um detalhe que não havia notado no restaurante lhe veio à mente. A espinha na bochecha de Emily tinha uma semelhança impressionante com a que sua falecida esposa tinha. Um detalhe aparentemente insignificante, mas que poderia esconder uma verdade ainda mais perturbadora. Richard sabia que aquilo era apenas o começo. O passado de sua família estava longe de terminar, e os segredos que ele estava prestes a desvendar poderiam mudar para sempre não só sua vida, mas também a de Emily. Naquela noite, Richard voltou para casa com o coração pesado e a mente em turbilhão. Não conseguia parar de pensar em Emily, em seu sorriso inocente e, principalmente, na espinha em sua bochecha que o fazia lembrar de sua esposa falecida. Um detalhe que poderia parecer insignificante para qualquer outra pessoa, mas que para ele, carregava um peso emocional insuportável. Ele se acomodou em seu escritório, cercado por pilhas de documentos e fotografias antigas. Seus dedos tremiam levemente enquanto folheava os arquivos pessoais de sua esposa, Vanessa Whitman, que havia morrido no que foi oficialmente considerado um acidente. Mas, no fundo, Richard sabia que havia mais por trás da história do que lhe haviam contado. Ele começou a investigar antigos vizinhos, colegas, documentos financeiros. Cada detalhe que descobria parecia confirmar que Vanessa levará uma vida que ele jamais imaginara. Algumas cartas cuidadosamente escondidas em um baú antigo revelaram uma correspondência secreta com Clara. Richard leu com atenção. Eu sei que você está cuidando da Emily. Obrigada por proteger nossa filha. Eu nunca quis que ele soubesse, nunca. Seu coração afundou. Vanessa havia escolhido Clara para proteger Emily. Ela guardara esse segredo, mesmo ao custo da própria vida. E a espinha na bochecha de Emily era um sinal tangível, uma marca que inegavelmente ligava Emily à sua mãe. Richard percebeu que a verdade era mais complexa e trágica do que ele imaginava. Vanessa queria proteger Emily a todo custo, mas também manteve Richard na ignorância por anos. Dor e tristeza se misturavam com culpa e alívio. Na manhã seguinte, Richard foi à escola de Emily. Queria observar a filha, entender quem ela realmente era antes de conhecê-la por completo. Viu-a brincando com outras crianças, sua risada cristalina ecoando no pátio. E soube naquele instante que nada poderia apagar o laço que acabará de descobrir. Mas no fundo, uma pergunta permanecia: por que Vanessa guardou esse segredo por tanto tempo? E que outros mistérios ainda se escondiam no passado de sua família? Richard sabia que precisava agir rápido. Emily merecia a verdade, o amor de um pai que acabará de conhecer. E ele estava determinado a desvendar todos os segredos enterrados, mesmo que a verdade se mostrasse mais dolorosa do que ele poderia imaginar. Richard passou os dias seguintes conhecendo Emily. Cada momento com ela era uma descoberta, seus hábitos, seu riso, seus medos. Ele percebeu o quanto sentirá falta de estar presente na vida dela. Cada gesto, cada palavra da menina fortalecia o laço frágil, mas poderoso, que começava a se formar entre eles. Clara observava a cena com uma mistura de cautela e esperança. Ela sabia que Richard tinha boas intenções, mas também temia que a verdade sobre o passado de Vanessa e os segredos que ela guardava perturbasse Emily. Papai, você pode me ler a história da princesa que encontra seu tesouro? Perguntou Emily, estendendo seu pequeno livro ilustrado. Richard sorriu e sentou-se ao lado dela. Abriu o livro e começou a ler, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Ele não parava de pensar na espinha na bochecha dela, no sussurro que dera início a tudo e nas cartas de Vanessa que revelaram tantos mistérios. Após a leitura, ele falou com Clara. Preciso saber toda a verdade sobre Vanessa, sobre Emily. Quero entender. Clara respirou fundo e relatou detalhes que nunca ousara compartilhar. Os últimos dias de Vanessa, seu medo de Richard e do mundo dos negócios e, acima de tudo, sua esperança de que Emily tivesse uma vida normal, longe dos dramas. Richard sentiu o coração afundar. Vanessa agira por amor, mas o silêncio que impora deixará um vazio enorme. Contudo, ao ver Emily brincando ao seu lado, ele soube que o tempo perdido poderia, em parte, ser recuperado.
Mais tarde, ele levou Emily a um parque, tentando compensar os anos perdidos. Emily correu e riu despreocupada, e Richard percebeu que apesar da dor e dos segredos, ele agora tinha uma missão: proteger e amar sua filha, acontecesse o que acontecesse. Mas a verdade permanecia incompleta. As cartas de Vanessa e as memórias de Clara ainda continham lacunas na narrativa. Richard sabia que mais revelações o aguardavam, e que algumas poderiam abalar Emily muito mais profundamente do que ele jamais imaginara. Naquela noite, a caminho de casa, ele contemplou a espinha na bochecha de Emily à luz do poste. Uma simples marca, mas que se tornará o símbolo de um laço inquebrável e talvez, de uma verdade ainda maior por descobrir. Richard não podia mais ignorar o mistério que envolvia Vanessa. Cada documento, cada carta, cada lembrança parecia levar à mesma pergunta: o que realmente aconteceu no dia do seu desaparecimento? Certa noite, ele recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado da linha estava abafada, quase assustada. Se você quer saber a verdade sobre Vanessa, venha até a antiga mansão perto do porto. Mas tenha cuidado. Richard sentiu uma onda de adrenalina. Aquela era sua chance de finalmente descobrir o que Vanessa tentará proteger com seu silêncio. Sem perder um minuto, dirigiu-se ao local indicado, deixando Emily e Clara em casa sob o olhar atento de um amigo de confiança. A mansão estava deserta e em ruínas, tomada pelo mato. Lá dentro, Richard descobriu um diário, coberto de poeira, mas ainda legível. As páginas narravam os últimos dias de Vanessa, seus medos por Emily, seu medo de estar sendo seguida e, acima de tudo, um nome recorrente: Dominique Hart, um antigo sócio que parecia disposto a tudo para se apoderar dos segredos financeiros da família Whitman. Richard sentiu o coração afundar. Vanessa havia desaparecido porque estava protegendo Emily e sua fortuna. Mas o que era ainda mais perturbador era uma passagem do diário: se algo me acontecer, Clara saberá o que fazer. Emily precisa ser protegida. Mesmo que Richard não entenda isso agora. Richard então compreendeu que Clara havia agido exatamente como Vanessa desejara. Mas um novo medo surgiu em sua mente. Dominique Hart poderia saber da existência de Emily e ameaçá-la para chegar a Richard. Ao voltar para casa, Richard contou tudo para Clara. Emily não é apenas a nossa ligação, ela também está em perigo. Clara empalideceu. Ela sempre acreditara que o segredo protegia Emily, mas agora o perigo parecia muito real. Richard abraçou Emily com força, determinado a proteger sua filha a todo custo. Mas ele sabia que para salvá-la de verdade, precisava descobrir tudo o que Vanessa havia escondido sobre Dominique Hart e seu passado, mesmo que isso significasse confrontar um inimigo perigoso. A verdade acabará de revelar seu lado mais sombrio, e Richard compreendeu que a luta por Emily estava apenas começando. Richard não podia esperar mais. Ele precisava confrontar Dominique Hart antes que este descobrisse Emily e colocasse sua filha em perigo. Com a ajuda de Clara, eles começaram a reunir todas as informações disponíveis: e-mails, contratos e até mesmo antigos registros financeiros relacionados aos negócios de Vanessa e Dominique. A investigação os levou a um armazém abandonado nos arredores da cidade. Richard sentiu um nó de tensão no peito ao se aproximar. O lugar parecia deserto, mas ele sabia que Dominique nunca deixava rastros sem vigilância. Fique atrás de mim, Clara. Emily precisa ser protegida a todo custo, sussurrou Richard. Lá dentro, Dominique os esperava, com um brilho calculista nos olhos. Ele sorriu friamente. Richard, eu sabia que você acabaria buscando a verdade. Mas é tarde demais. Vanessa era mais esperta do que você pensava. Richard sentiu sua raiva aumentar. E o que você fez com Vanessa? Onde ela está? Dominique zombou. Vanessa fez o que tinha que fazer para me tirar do jogo. Mas a verdadeira questão é Emily. Ela herdou algo muito valioso, e eu pretendo ficar com isso. Clara aproximou-se de Emily, protegendo a filha como uma leoa. Richard sentiu o coração disparar. Sabia que cada decisão que tomasse ali poderia mudar suas vidas para sempre. Sem aviso prévio, Dominique deu um passo ameaçador para a frente. Mas Richard, mentalmente preparado para esse confronto, pegou um objeto de metal próximo e se colocou entre Dominique e Emily. Se você tocar na Emily, eu juro que vai se arrepender. Uma tensão palpável se instalou. Dominique percebeu que Richard não era mais o milionário distante que ele antes ignorava. Agora ele via um pai disposto a tudo para proteger sua filha. Após um silêncio pesado, Dominique deu um passo para trás, avaliando suas opções. Muito bem, por enquanto. Mas é só uma questão de tempo. Eu voltarei, e você não poderá me impedir. Richard abraçou Emily com força.
Sua filha estava sã e salva, mas ele sabia que o perigo não havia desaparecido. Cada sorriso inocente de Emily o lembrava de que precisava permanecer vigilante, desvendar todos os segredos do passado e confrontar Dominique até o fim para proteger sua família. Clara colocou a mão no ombro dele. Nós vamos chegar lá, Richard. Juntos. Richard assentiu com a cabeça. Emily era agora o centro do seu mundo, e nada nem ninguém podia comprometer a sua segurança. Mas ele sabia que estavam apenas no início da tempestade. Após o confronto com Dominique Hart, Richard sabia que precisava agir rápido. Ele passou vários dias analisando todos os documentos e pistas deixados por Vanessa, tentando entender o plano de Dominique e exatamente o que ele queria. Clara estava ao seu lado, leal e determinada, enquanto Emily brincava na sala de estar, alheia ao perigo que a cercava. À medida que a investigação avançava, Richard descobriu elementos perturbadores. Dominique não estava agindo sozinho. Ele havia reunido uma rede secreta de colaboradores prontos para explorar a fortuna dos Whitman e eliminar qualquer ameaça. Cada contrato, cada documento revelado por Vanessa mostrava que ela havia previsto esse plano há muito tempo. Dominique não quer apenas Emily, ele quer tudo que Vanessa construiu, murmurou Richard com o olhar sombrio. Clara assentiu com a cabeça, a voz trêmula, mas resoluta. Então temos que ser mais espertos que ele. Emily precisa permanecer protegida, custe o que custar. Richard percebeu que o jogo era muito mais complexo do que imaginava. Decidiu então armar uma cilada para Dominique, usando sua perspicácia nos negócios e as pistas deixadas por Vanessa. Cada passo precisava ser meticulosamente planejado para evitar qualquer risco para Emily. Eles arquitetaram um plano audacioso, fazer Dominique acreditar que Emily e parte da fortuna estavam vulneráveis, enquanto secretamente reforçavam sua segurança. Clara e Richard trabalharam dia e noite, verificando cada detalhe, cada movimento. A inocente Emily simplesmente acreditava que seus pais estavam passando muito tempo brincando com ela e planejando surpresas. Mas quando tudo parecia estar sob controle, surgiu uma nova pista. Vanessa havia deixado uma mensagem codificada, um aviso enigmático que poderia mudar tudo. Richard decifrou a mensagem e percebeu que Dominique Hart havia planejado algo muito mais perigoso do que eles imaginavam. Clara, não se trata mais apenas de dinheiro. Emily é a chave, e ele fará qualquer coisa para tê-la. O perigo se aproximava, e Richard sentia o peso esmagador da responsabilidade sobre seus ombros. Mas ele estava determinado a proteger Emily a todo custo. O que ele não havia previsto era que essa trama testaria não apenas a segurança deles, mas também os laços familiares. E que uma verdade ainda mais devastadora sobre Vanessa logo viria à tona. O momento decisivo havia chegado. Richard preparara seu plano meticulosamente. Com Clara, estabeleceram proteções, estratagemas e testemunhas para neutralizar Dominique Hart. Mas naquela noite, nada poderia ter preparado Richard para o que ele estava prestes a descobrir sobre Vanessa. Dominique apareceu, como planejado, em um armazém abandonado onde Richard havia decidido armar sua armadilha. Seus homens cercaram o local, mas Richard não demonstrou nenhum sinal de medo. Emily e Clara, escondidas em uma sala segura, aguardavam com o coração acelerado. Richard, você é muito mais esperto do que eu pensavas, zombou Dominique. Mas o que você não sabe é que Vanessa tinha um segredo, e esse segredo é muito mais valioso do que você pode imaginar. Richard franziu a testa. O quê? Do que você está falando? Dominique tirou um pendrive do bolso, com um sorriso cruel no rosto. Vanessa descobriu algo incrível, um investimento secreto que poderia arruinar todo o seu negócio se o encontrasse. Ela confidenciou esse segredo a Emily. Richard sentiu o coração afundar. Emily, sua filhinha, estava em perigo muito maior do que eles imaginavam. Mas no instante em que Dominique estendeu a mão para pegar o pendrive, Richard agiu rapidamente, desarmando o homem e assumindo o controle da situação. Foi então que Dominique deixou escapar uma informação inesperada. E você não sabia. Vanessa não está morta. Ela fingiu o próprio desaparecimento para proteger Emily e você. Richard ficou paralisado. Suas memórias, sua dor e suas buscas passadas pareciam convergir em um único momento de verdade. Vanessa havia orquestrado tudo, seu desaparecimento, o segredo de Emily e a proteção de sua família. Tudo o que ele pensara estar perdido por anos era apenas um plano para manter sua filha em segurança. Momentos depois, uma figura apareceu na entrada do armazém. Vanessa, mais forte e determinada do que nunca, confrontou Dominique. Juntos, Richard e Vanessa neutralizaram Dominique e seus cúmplices, pondo fim ao perigo iminente para Emily.
Após esse confronto dramático, Richard tomou Emily em seus braços. Papai, ela disse inocentemente. Sim, minha querida. Estou aqui e ninguém vai te machucar. Vanessa aproximou-se e abraçou Richard. Fiz tudo isso para que finalmente pudéssemos ficar juntos, para proteger a Emily. Richard percebeu que o passado, por mais doloroso que fosse, havia levado a uma reunião familiar mais forte do que nunca. Emily, a espinha na bochecha e todos os segredos revelados ajudaram a reconstruir a família. Naquela noite, sob as luzes do armazém, Richard compreendeu que o amor, a coragem e a verdade podiam superar todos os obstáculos. E para Emily não havia mais mistério nem medo, apenas uma família reunida, pronta para enfrentar o futuro junta.